Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, verso de número 3. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, verso de número 3. Quem achou, se coloque de pé. Quem achou, diga aí, eu amo a Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, verso de número 3, que diz assim. Eu estou com a NVI, tá só. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos sírios, dos arameus, para nos render. E se eles nos pouparem, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento. E quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, como cavalos e carros de guerra, de modo que eles disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações dos acampamentos, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, pegaram ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Você diz glória a Deus. Olha para esse irmão e diga para ele: a pior decisão é permanecer parado. Mais uma vez, diga: a pior decisão é querer permanecer parado. Então ande, diga para ele, então ande. Se assente. O texto que nós acabamos de ler vai falar sobre o cerco de Samaria. Samaria era uma das cidades que estava na região norte de Jerusalém, de Israel. E o texto vai dizer que o exército da Síria, ele vai cercar essa cidade por fora. Há um exército que cercou toda a cidade, os muros de Samaria estão todos cercados. E naquela época, uma cidade cercada era uma cidade condenada. Então quem passava, Ju, e via Samaria cercada pelo exército da Síria, dizia assim: esta cidade já está condenada. Não tem mais o que fazer por essa cidade. O texto vai dizer que ninguém entrava e ninguém saía. A produtividade da cidade foi diminuindo. A comida foi desaparecendo. A colheita não existia mais, porque eles não podiam sair para os campos que estavam fora dos muros da cidade. Eles estavam todos paralisados com aquele cerco. Ben-Hadad, rei da Síria, monta o cerco e a ordem é: não sairemos daqui até que a cidade se destrua dia após dia, diminua dia após dia. Os anos vão se passando e a fome agora está extrema. Diga comigo, extrema.
Os preços dos alimentos que restavam estavam absurdamente altíssimos, ao ponto. Coloca para mim 2 Reis capítulo 6, verso de número 25. Olha o que estava sendo vendido na cidade. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Não havia mais alimento sólido, não havia mais alimento bom dentro daquela cidade, ao ponto do que eles estão vendendo: cabeça de jumento e esterco de pombo. O povo estava extremamente passando um período de crise, uma escassez. A comida estava se acabando. Para piorar a situação, olhe o verso de número 28, que vai dizer: contudo, ele perguntou: qual é o problema? Porque o rei está passando e ele está vendo 2 mulheres brigarem. Quem aqui já viu mulher brigando? Tem 2 mulheres brigando e o rei pergunta o que está acontecendo. Aí o texto vai dizer, olha no verso de número 29. No verso 28 ainda. Então esta mulher respondeu: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã nós comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. Mas no dia seguinte, que era para ela cozinhar o dela, ela não quis. Olha o canibalismo que estava acontecendo. Pessoas estavam sendo sacrificadas para alimentar a fome daquela cidade. Olha como estava dentro de Samaria. O cerco estava fazendo com que as pessoas estavam se destruindo automaticamente só para se manter vivo. A fome havia destruído a dignidade da cidade. A fome havia destruído a esperança daquele povo. A fome havia destruído a moral daquele povo. E também a fome destruiu a fé. Porque não tinha ninguém lá dentro que tinha depositado a fé no Deus de Israel. Por quê? Porque eles estavam esquecidos da promessa. E quem se esquece da promessa é consumido pela crise. Quem se esquece da promessa é consumido pela escassez. Mas quem é firmado na promessa, ainda que venha dias difíceis, eu sei que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Pode estar ruim hoje, mas a palavra diz que amanhã haverá uma novidade sobre a minha vida. Hoje pode estar difícil, mas amanhã tem novidade de Deus para a tua vida. Era uma cidade, Del, que estava viva por fora. Quem passava achava que Samaria estava viva, Carla, mas por dentro a cidade já estava morta. Era uma cidade viva por fora, mas morrendo por dentro. O rei Jorão não sabe o que fazer do lado de dentro da cidade. O rei já rasgou as vestes, já se humilhou e nada mudou, nada mudou. Era Deus procurando dentro de Samaria alguém disposto a mudar a realidade daquela cidade, mas ele não encontrava. Os olhos de Deus passeavam, tá aí, de dentro da cidade de Samaria, procurando alguém disposto a mudar a realidade daquela cidade, mas ele não encontrou. Diga comigo, não encontrou. Já que Deus não achou do lado de dentro, ele vai achar do lado de fora. E quem ele vai usar? Alguém que está pior do que a realidade que está dentro da cidade. Porque o texto vai dizer que fora dos muros da cidade havia 4 leprosos que não podiam estar em
sociedade, 4 leprosos que estavam condenados, 4 leprosos que não tinham convivência com ninguém, mas 4 leprosos que Deus achou neles, aleluia, coragem para mudar a realidade de toda uma cidade. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas se tiver alguém aqui disposto a mudar a realidade que está vivendo, os céus está disposto. Os céus está disposto a mudar essa realidade. Olha para esse irmão, diga: os céus está disposto a mudar a tua realidade. O texto vai dizer que 4 leprosos. E sabe o que eu acho mais interessante, Yara? Que o texto vai dizer que eles são leprosos, mas estão juntos. Porque o texto vai dizer: havia 4 leprosos juntos à porta da cidade. Eles não podiam entrar na cidade porque eles eram leprosos. Eles não podiam frequentar o templo porque eles eram leprosos. Eles não podiam conviver nem com quem estava dentro da cidade, nem com quem estava fora da cidade. Ou seja, eles não tinham convivência com ninguém a não ser um com o outro. Ou seja, eles se tornaram amigos inseparáveis. Só que o texto vai dizer que eles, olhando a realidade, um olha para o outro, Railton, e diz assim: a gente não tem nada a perder. Se ficarmos aqui na porta da cidade, vamos morrer de fome. Mas se entrarmos para dentro da cidade, podemos morrer na mão deles. E se entrarmos no arraial dos sírios, eles também podem nos matar. Mas de uma a outra, não importa o que vai nos acontecer. O importante é que nós vamos sair dessa estagnação, nós vamos sair desse lugar, nós vamos sair dessa realidade. Eu imagino Deus dizendo assim: já que dentro da cidade eu não encontrei ninguém disposto a mudar a realidade, eu vou usar os 4 leprosos para provar que eu não preciso de pessoas boas, eu preciso de pessoas disponíveis a ser usadas por mim. Enquanto quem está dentro está de boa saúde, não quer, Deus vai usar para quem a sociedade não é útil. Porque Deus usa as coisas vis e desprezíveis desta terra para confundir as coisas que acham que são. Olha o texto, a conversa deles no verso de número 3. Porque se ficar aqui esperando a morte, vamos entrar na cidade. Se entrarmos na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render, e se eles nos pouparem, viveremos, e se nos matarem, morreremos do mesmo jeito. Eles estavam dizendo: é tudo ou nada. Triste realidade de quem viveu uma vida e nunca tentou mudar, nunca tentou avançar, nunca tentou. Esses 4 leprosos estavam dizendo assim: o não a gente já tem, a morte a gente já tem, mas já que nós já estamos sentenciados à morte, vamos tentar alguma coisa diferente, porque eu estou cansado de ficar parado na porta dessa cidade, eu estou cansado de ver a crise aumentando, eu estou cansado de ouvir notícias de fome, eu estou cansado de ouvir gente desesperada se matando. Vamos fazer alguma coisa. Deus te trouxe aqui para dizer: vai perder para os leprosos ou vai também tomar uma atitude e mudar a sua realidade? Porque a sua realidade não depende do que você está vendo, não depende do que você tem, mas depende daquilo que você está disposto a fazer para mudar ela. Deus irá agir através do movimento e ação de 4 leprosos. De quantos leprosos? Deus começou a agir quando eles começaram a se movimentar. Porque os céus trabalham através de movimento.
Esses 4 leprosos vão nos ensinar algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo com esses 4 leprosos é: não vamos aceitar a derrota como destino final. Não vamos aceitar essa derrota como um destino final. Ele está dizendo, ficar parado não vai mudar a nossa realidade. Ficar questionando não vai mudar a nossa realidade. Ficar reclamando não vai mudar quem nós somos. Nós somos leprosos, sentenciados à morte. Mas se ficarmos parados, nada muda. Então eles decidiram andar. Eles decidiram. E Deus esta noite só está esperando um movimento seu para mudar a sua realidade. Deus esta noite só está esperando um movimento seu. Sai dessa porta, sai desse lugar que te paralisou, sai desse lugar de incredulidade, sai desse lugar de paralisia e se movimenta em direção ao seu milagre. Quem fica parado no momento da crise é engolido e morto por ela. Mas eles estão dizendo, a derrota não será o nosso destino. Se morrermos, vamos morrer como pessoas que estavam tentando mudar a realidade. Segunda lição que eu aprendo com esses leprosos, eles nos ensinam a agir sem garantias. Porque a minha geração só sai do lugar se tiver garantia que vai chegar. Não, qual que é a garantia? Se eu fizer, qual é a garantia? Não, mas se eu me doar, o que será o retorno? Só que esses leprosos estão dizendo assim, a gente não sabe se vai dar certo. A gente pode entrar e ao mesmo tempo morrer. Mas nós vamos ser conhecidos como alguém que entrou. Morreu, mas entrou. Morreu, mas foi. Morreu, mas avançou. Morreu, mas andou. Morreu, mas tentou sair dessa realidade que estava destinado. Eles não tinham certeza de nada. Eles não tinham certeza. Só um olhou para o outro e disseram, vamos tentar. Quem sabe eles deixam a gente viver. A fé não é ausência de risco. Ter fé é viver uma vida arriscada. Quem tem fé vive uma vida arriscada, porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu acredito que vai acontecer. Então quem tem fé está arriscando, está dizendo, alguém está dizendo, você tem fé para isso, mas não tem chão para pisar, não tem cadeira para sentar, você não tem influência para entrar nessa porta. Mas quem diz que eu preciso de chão? Quem diz que eu preciso de cadeira? Quem diz que eu preciso de influência? A fé move montanhas, a fé movimenta tudo ao meu redor. Quem tem fé, chega. Quem tem fé, rompe. Quem tem fé, avança. Pega na mão desse irmão, diga, recebe fé para mudar a realidade ao seu favor. Tem gente que se ele não se sentir seguro, ele não age. Ele tem que estar seguro, senão ele não dá um passo. Só que a minha segurança não está baseada na força do meu braço, nem nas minhas decisões, mas está firmada em um Deus que é maior do que toda a realidade que eu estou vivendo. Esse cenário não vai ser eterno. Esse cenário, ele é passageiro. Satanás cercou e está dizendo, quero ver como vai sair daí. Quero ver como vai pagar isso daí. Quero ver o que vai ser daqui em diante. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que a sua realidade será transformada pela tua atitude de fé e de coragem. O cerco de Satanás não vai durar eternamente, porque Deus fará com que a provisão chegue na porta da tua casa, diz o Senhor.
Eles não têm nenhuma garantia de que vai ficar vivo, mas eles foram. Diga, eles foram. Alguém diz assim: Deus, abre a porta que eu te adoro. Abre a porta que eu faço o culto de ação e graça. Aí Deus está olhando e está dizendo: não, adora primeiro e eu abro depois. Faz o culto de gratidão, agradecendo, que depois eu venho com milagre. Porque fazer depois que tudo está feito, de que tudo aconteceu, é muito fácil. Quero ver você ser louco ao ponto de adorar, de fazer, de avançar sem ter garantia, mas saber que o Senhor é quem te garantiu que você iria chegar. Ei, certa vez Jesus, olhando para os seus discípulos, ele deu uma ordem: entra no barco e passemos para o outro lado. Mas no meio do caminho, uma grande tempestade veio, intimidando os discípulos. Eles olham um para o outro e dizem: e agora? Ele disse que a gente ia chegar, mas olha essa tempestade. Era Jesus dizendo: a minha ordem é maior do que a realidade que vocês estão enfrentando. Se eu disse que vai chegar, vai chegar. Se eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Se eu disse que nós chegaremos, se prepara, porque vai chegar. Eles não tinham garantia de sobrevivência, mas mesmo assim eles agiram. Terceira lição que eu aprendo com esses leprosos: que a dor que eles carregam não define o propósito que Deus tem com a vida deles. Alguém olha e diz: Deus vai usar 4 leprosos para salvar a realidade de uma cidade? Sim. Porque a dor que eu estou carregando não define o propósito que Deus tem com a minha vida. E outra, o propósito que Deus tem com a minha vida não vai me isentar de passar por dores. E se eu estou passando por momentos de dores, é porque eu estou no propósito. Porque só quem vive o propósito é provado por Ele. Só quem vive o propósito é provado na carne, é provado em todas as áreas da sua vida. Meu irmão, é só uma prova. Não precisa tirar 10 para ser aprovado. É só permanecer até o final. Porque o Senhor já tem preparado um cenário de vitória para quem não desiste e para quem não para no meio do caminho. Eles estavam dizendo: somos leprosos, somos excluídos, somos rejeitados, somos esquecidos. Mas em meio a tudo isso, a todo esse título que nós carregamos, nós fomos escolhidos para uma missão. E qual foi a missão que Deus escolheu para os leprosos? Anunciar um dia de boas novas, anunciar notícias boas, porque não havia mais notícia boa em Samaria, não havia mais perspectiva de mudança, não havia mais esperança de um novo dia, não havia mais esperança de mudança. O cenário dentro de Samaria ia de mal a pior, até que um dia Deus usou a boca do profeta Eliseu e disse: amanhã, daqui 24 horas, haverá farinha na porta de Samaria. Daqui 24 horas terá provisão. Daqui 24 horas o cenário não será o mesmo. Daqui 24 horas a realidade será mudada, diz o Senhor. Quando Eliseu profetiza e libera a palavra, os céus miram em quem? Nos 4 leprosos. E disse: eu vou usar as coisas que não são para trazer à existência o que não existia. Quando Eliseu libera a palavra, amanhã, no mesmo tempo, os 4 leprosos tiveram a mesma ideia: vamos entrar.
Vamos entrar, porque nós não vamos morrer de fome. Já vamos morrer de lepra, de fome nós não vamos morrer. Vamos entrar. Vamos aonde? Vamos no arraial dos inimigos e vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho para que eles entendam que nós não estamos promovendo guerra, que nós viemos pedir ajuda. Mas nem os assírios, nem os sírios poderiam ter acesso ou contato com os leprosos. Mas eles estão indo, eles estão indo. Quando Eliseu diz amanhã, o céu está dizendo, já está acontecendo. Amanhã eu já estou trabalhando. Por quê? Porque alguém decidiu sair dessa realidade de escassez. Alguém decidiu se mover em rumo à realidade de vitória. Alguém decidiu mudar a realidade que estava vivendo. Amanhã, aí os 4 leprosos. Ô gente, conjectura comigo, 4 leprosos não são 4 homens com vigor. É um arrastando o outro. É um dizendo assim, rapaz, tu já está sem orelha. Eu dizendo, e tu está ficando sem os dedos. Rapaz, o negócio está feio, está ficando feio. Essa infecção está fedida. Eu estou dizendo, tu também está fedido, cara. Porque a lepra fedia. Mas eles estão juntos. São leprosos, mas estão juntos. Estão juntos para um propósito. E qual é o propósito? Levar uma boa notícia. Meu irmão, Deus vai surpreender alguém aqui, sabe por quê? Porque a boa notícia vai vir da onde você menos espera. A boa notícia vai vir da boca de quem você menos conversa. A boa notícia vai vir de quem você não está esperando. Eles estão entrando no acampamento dos sírios. Passos lentos, devagar, mas estão indo. Diga, estão indo. Quando eles chegam no acampamento dos inimigos, um olha para o outro e diz assim, rapaz, isso daqui é uma isca, isso aqui é uma armadilha. Aí o outro diz, por quê? Está muito quieto. Aí o outro olha e diz assim, olha, prata, olha, tem roupa aqui. Olha, tem cavalos andando sem homens. Olha, tem comida. Tem comida. Tem o quê? Tem comida. O texto diz que quando eles chegam no acampamento dos sírios, não tem nenhum homem. Eu estou falando de um exército temido, mas não tem ninguém. Aí o texto diz que o leproso não perde tempo. Eles vão entrando na tenda e vão comendo. Eles vão entrando na tenda e vão pegando ouro. Eles vão entrando na tenda e vão pegando prata. Aí eles pegam e escondem. Aí entra em outra tenda, come comida. E eu não estou falando de qualquer comida não. Porque Deus vai preparar um banquete. No meio dessa crise vai ter banquete. No meio dessa crise vai ter banquete para você saciar a tua fome. Deus está dizendo, eu vou recompensar o tempo da crise. Eu vou recompensar o tempo da escassez. Eu vou recompensar o tempo da espera. Agora você imagina comigo, eles comendo e escondendo, comendo e escondendo. Até que um olha para o outro e diz, rapaz, isso que a gente está fazendo não é certo. Enquanto nós temos pão aqui, lá dentro da cidade não tem nada para eles comer. Então não é certo a gente ter pão e não distribuir pão. Mas o pão vai vir da onde? Da mão dos leprosos. Porque quando Deus decide, quando Deus dá uma ordem, é da mão dos leprosos. Aí eles acham estranho e dizem, mas como que isso aconteceu? Cadê os sírios? Cadê os soldados? O texto vai responder a pergunta deles. O texto vai dizer que quando os 4 leprosos Taíde estavam entrando dentro do acampamento, Deus fez com que eles ouvissem som de cavalos, de carros, de cavaleiros, de espada. Meu irmão, 4 leprosos fizeram som de cavalos, carros, carruagens,
imagens. Imagine o som da igreja. Imagine o som da igreja. Se 4 leprosos fizeram barulho no acampamento do inimigo, imagine o que Deus vai fazer através da sua adoração. Tem inimigo batendo em retirada. Tem inimigo batendo em retirada. Tem inimigo batendo em retirada. Porque tem alguém adorando. O barulho do glória, o barulho do glória, o barulho do glória vai fazer as trevas correr. O texto vai dizer que eles achavam, Duda, que era 2 exércitos contratados que vinham contra eles. E antes do exército chegar, e quem era o exército? 4 leprosos. Eu acho que essa foi a pior derrota que existiu na Bíblia. Ben-Hadad, chamando o general, disse: quem foi que derrotou vocês? Rei, era barulho de 2 exércitos. Mas senta para o senhor não cair da cadeira. Por quê? Porque era apenas 4 leprosos. 4 leprosos que colocou um exército para correr. Porque decidiram se mover. Você está vendo que o teu movimento gera recuo do inferno. Quanto mais eu me movimento, mais o inferno recua. Quanto mais eu ando, mais o inferno recua. Por isso que você está proibido de parar. Pega na mão desse irmão e diga: tu está proibido de parar. Porque é você andando e o inferno recuando. É você andando e o inferno recuando. É você avançando e o inferno recuando. Eu estou dando uma ordem no mundo do Espírito. As trevas vão ter que recuar. As trevas vão ter que correr. Porque tem alguém que decidiu se movimentar. Enquanto eles caminhavam, Deus estava trabalhando. Enquanto você caminha, as portas são abertas. O texto vai dizer que eles decidem comunicar o rei Jorão do que estava acontecendo. Agora eu fico imaginando 4 leprosos na porta da cidade dizendo: a gente precisa falar com o rei. Mas vocês não podem ter comunicação. Mas a gente precisa. Eu fico imaginando quem recebeu os 4 leprosos. Eu viajo na Bíblia. Eu fico imaginando quem recebeu os 4 leprosos dizendo assim: vocês estão com cheiro de comida. E essas roupas, e esse ouro, e esses cavalos. Porque quem caminha em direção ao milagre tem como recompensa o colo de Deus. Eles foram andando, mas voltaram carregados pelos cavalos, de barriga cheia, de roupa trocada e ainda carregado. Olha o que Deus vai fazer, é muito lindo. Deus está dizendo que vai honrar o tempo da escassez, vai honrar o tempo da crise. Nós precisamos falar com o rei. Já que vocês insistem, quando eles dizem ao rei: rei, entramos no acampamento dos assírios. Aí o rei está dizendo: já é milagre, porque vocês estão vivos. Porque quem entra no terreno do inimigo e volta vivo? Só quem Deus decide visitar o terreno do inimigo para provar que Ele é Deus que cega os inimigos. Ele é Deus que confunde os inimigos. Ele é Deus que manda o inimigo bater em retirada. Tu não sabe, rei, eles fugiram, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram comida, deixaram tenda, deixaram cavalo. Rei, o que está faltando em Samaria? Comida tem lá. Rei, o que está faltando em Samaria? Ouro e prata tem lá também. Rei, o que está faltando em Samaria? Cavalo? Tem cavalo lá também. Põe a mão no seu coração, diga que tudo que está faltando, o meu Deus já sabe. E Ele já está enviando ao meu endereço. Isso é profético, é para quem acredita. Tudo que está faltando Ele já sabe e vai enviar no teu endereço. Rei, não tem ninguém
Porém, o texto vai dizer que o rei ficou tão desconfiado, porque aquilo que Deus vai fazer vai trazer desconfiança até em você. Vai dizer, não, é muito grande, meu Deus do céu, será que é verdade? Se prepara para a surpresa que Deus vai fazer. Deus vai surpreender tanto que você vai achar que é brincadeira, você vai achar que é alguma pegadinha. Não, é o céu se manifestando mesmo. O texto vai dizer que o rei manda algum dos cavaleiros ir até lá para fazer vistoria, para ver se é verdade. Porque tem gente que não vai acreditar quando Deus decidir fazer. Eles vão lá e realmente vê que é verdade e voltam. Diga aí, voltam. O rei é verídico, é verdadeiro tudo que os 4 leprosos falaram. Aí o texto vai dizer que a cidade fica sabendo. A cidade fica. E eles vão e saqueiam o acampamento dos sírios. Eles pegam tanta farinha. O que Deus falou através da boca de Eliseu? Que daqui 24 horas haverá farinha na porta de Samaria. Eles estão pegando sacos e sacos de farinha. Era Deus dizendo, quando eu falo, eu cumpro. Quando eu prometo, eu realizo. Eu sou o Deus, não de conta gota, mas sou o Deus que vai derramar para soprar. Você pode levantar as suas mãos, porque o que Deus vai liberar vai sobrar. Tem gente aqui que vai precisar compartilhar bênção. Tem gente aqui que vai precisar compartilhar farinha. Tem gente aqui que o estoque de Jeová está sendo enchido e Ele está liberando farinha. Farinha fala de provisão. Quem veio para receber, que receba provisão. Olha o que o texto vai dizer. Capítulo 7, verso 16. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Arameus e sírios é a mesma palavra. E assim tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha. Eu não sei o que te faz duvidar ainda daquilo que Deus fala. Pode ser que a crise te faz duvidar, pode ser que as condições precárias te faz duvidar, mas não duvide daquilo que Deus falou. Deus estava dizendo para aquele povo: haverá uma providência, um socorro da parte de Deus daqui 24 horas. Quantas horas? Quantas horas? Ô meu irmão, aqueles leprosos estavam dizendo: a nossa realidade de manhã era morrer leproso e com fome, mas ao anoitecer Deus mudou a realidade, e não só dos 4 leprosos, mas de toda uma cidade. Eu não sei como foi o início do dia, mas eu quero declarar que o seu final de noite não será igual ao início do seu dia. Deus está dizendo que Ele tem data e hora marcada. Olha para esse irmão e diga: seu milagre tem hora e tem data marcada. Deus vai transformar uma noite de escassez por uma manhã de abundância. Quando o dia começou, os leprosos estavam famintos, mas à noite eles terminaram com abundância, barriga cheia. Eu quero profetizar que aquilo que Deus não fez em um dia, aquilo que Deus não fez em anos, Ele pode fazer em um dia.
Aquilo que Ele não fez em anos, Ele pode fazer hoje. Aquilo que Ele não fez em anos, que você diz está demorando, Ele pode decidir fazer hoje na tua vida. Continua caminhando em direção ao seu milagre, porque tem provisão na porta de Samaria, tem milagre na porta de Samaria. É tão engraçado que quando Eliseu vai profetizar essa palavra, o texto vai dizer que o general, o comandante do exército do rei Jorão de Samaria, ele vai gargalhar e vai dizer: nem que se Deus abrisse janelas no céu, tal coisa aconteceria. Tem alguém duvidando que a sua realidade pode mudar. Tem alguém zombando, dizendo: vai morrer nessa situação, vai morrer com esse cerco, vai morrer com essa sentença, vai morrer desse jeito. Ele duvidou, dizendo: nem que Deus abra as janelas do céu. Aí Eliseu vai olhar e vai dizer: amanhã, que dia? Vai acontecer o que Deus falou. Você vai ver, mas não vai participar. Sabe o que Deus está dizendo? Toda palavra contrária, toda zombaria, todo apontamento vai cair por terra, porque a única palavra que vai prevalecer é a palavra do nosso Deus. Eu não estou debaixo de palavra humana, eu estou debaixo da palavra do meu Deus. E amanhã, no prazo de 24 horas, terá novidade. Eu vou deixar alguém adorar, só quem está tomando posse dessa palavra, porque amanhã é dia de novidade. Amanhã terá uma novidade para contar. Se prepara que ainda essa semana terá uma novidade para contar. Rebandara shuri alamandara calabai. Uriai alamandore calamandara bashuri alabaio. Uricalamandara shuri andara calamansuria. Urialai andara bashuri calamandara suria alabaia. Ainda essa semana, eu vou repetir para alguém ter fé para pegar. Ainda essa semana terá uma novidade da parte de Deus. Ainda essa semana, Carla, terá novidade vinda da parte de Deus. Ainda essa semana terá uma novidade vinda. Andarashuri calabaio. Eu creio em palavra profética, você crê também? Se prepare, porque a realidade da sua Samaria será mudada. A realidade da sua casa será mudada. A realidade na sua vida profissional será alterada. A realidade dentro desse casamento será restaurada. Porque o meu Deus é Deus de novidade. O meu Deus é Deus de O meu Deus é o Deus de Eis que as coisas velhas se passaram. E tem algo novo de Deus te esperando. As crises não são para te matar, mas são para revelar o poder e a novidade que Deus tem para marcar a sua vida e a sua história. Você pode pegar na mão desse irmão e dizer para ele: celebre e agradeça, porque tem uma novidade chegando. Você pode aplaudir a Jesus?